Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo essa aula. Espero que todos estejam bem. Então, a gente vai começar a nossa primeira aula da disciplina de atividades linguísticas. Depois da nossa conversa da aula passada, e eu vi todo o alvoroço que causou quando eu falei que pretendia trabalhar com as músicas, a obra, o documentário do Emicida. Então eu preparei essa primeira atividade que depois vai terminar numa canção dele. A ideia é a gente trabalhar 4 tipos de textos diferentes, mas que vão abordar o mesmo assunto. E o primeiro texto que a gente vai começar a trabalhar hoje, o primeiro tipo de texto, é a notícia de jornal. Vamos começar do mais fácil, daquele que mais está presente no nosso dia a dia, para depois a gente ir, vou chamar aqui de evoluindo, para textos que vão demandar uma maior interpretação, uma maior análise, uma maior atenção. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, só um minutinho. Então eu preparei esse material, que vocês também vão ter em PDF. É bacana baixar, deixar salvo, para ir numa pastinha da disciplina, onde a gente vai falar da notícia de jornal, que é esse gênero discursivo, a gente chama assim, que seria, de certa forma, um padrão de texto que a gente utiliza, a gente lê sempre que quer buscar saber do que está acontecendo, dos acontecimentos, dos fatos e tal. Eu fiz aqui um esqueminha, para a gente seguir. Eu vou falar primeiro a história do jornal, de como surge esse texto. Sempre que puder, eu vou trazer a cronologia histórica mesmo, para a gente entender como as coisas surgem, da estrutura da notícia de jornal, a linguagem desse tipo de texto. Não tem como a gente falar de notícia de jornal sem falar de fake news, então também vou falar de fake news um pouco. E vou falar exemplos da notícia de jornal, que são os textos que a gente vai trabalhar depois e responder às atividades. Então, a história do jornal ela é muito antiga. Ela surge em Roma, no Império Romano, então, em 59 a.C., ou seja, então, 59 anos antes de Jesus Cristo nascer. E o primeiro jornal se chamava Acta Diurna, que foi um desejo do imperador Júlio César de informar as pessoas sobre o que estava acontecendo. Esse jornal, essa Acta Diurna, eram placas de pedra que ficavam nos lugares públicos informando os acontecimentos, os eventos que ia ter, as exposições, convocando as pessoas a participar de congressos, votações, que discutia-se muito as questões do império, julgamentos também e as execuções, já que a pena de morte era uma constante neste período. Em 1447, a prensa, que é uma invenção muito importante de Johann Gutenberg, na Alemanha, vai popularizar, vai começar a facilitar o acesso ao jornal. Então, daí as notícias passam a ser impressas em papel com mais facilidade. Mas é só no século XVII que a gente tem as notícias sendo impressas com periodicidade, ou seja, de semana a semana, mês a mês, ou todos os dias, o que eu acredito que devia ser mais raro, já que ainda assim era um recurso meio caro. Então, o jornal, como a gente conhece hoje, hoje a gente tem jornal todo dia, mas semanal, quinzenal, mensal, surge bem depois, só no século XVII. Nos anos 20, a gente tem o rádio, que vai trazer novas mudanças, já que a gente vai ter a linguagem oral, ou seja, a fala, sendo utilizada para transmitir notícias. Então, a linguagem da notícia começa a ficar mais próxima da linguagem falada do dia a dia. Depois vem a TV, que vai enriquecer as notícias, também com as imagens daí, porque antes era ou escutada ou lida, então a gente começa a ter as imagens mostrando os fatos ali na tela das pessoas. E com a internet a gente tem uma maior explosão do acesso das notícias. A gente vê as coisas quase acontecendo em tempo real. É uma rapidez nunca vista antes na história da humanidade. Os jornais impressos ainda circulam, mas perdem bastante espaço.
Mas mesmo no meio impresso ou no meio digital, a notícia de jornal ainda tem uma estrutura, uma característica que é bastante própria. E vamos falar dela então, vamos falar dessa estrutura que ela é concebida para que os leitores consigam ter acesso às informações de forma rápida. Então, o texto da notícia de jornal ele tem que ser muito claro, muito objetivo, para que a pessoa leia e já entenda o que aconteceu naquele fato. A gente fala muito que a notícia de jornal ela tem que ser imparcial, ela tem que só contar o fato, ela não emite opinião. O jornal tem um espaço que ele pode colocar as opiniões dele, geralmente nas colunas, né, de jornalistas especializados em determinadas áreas, ou então no que a gente chama de editorial. Mas na notícia, ela deve somente falar, aconteceu isso, tal hora, tal dia, com tal fulano, e deu. Tá? Com a internet, a gente tem a possibilidade de linkar uma notícia na outra. Então, as notícias não precisam ser muito grandes. Eu posso ir atualizando os acontecimentos e ir linkando as notícias anteriores para não ter um texto muito extenso. Como as pessoas que leem jornais, a gente tem um público muito variado, né, que assistem às notícias, que leem, que acessam a internet, então essa linguagem tem que ser clara, objetiva, simples, para que atinja o maior número de pessoas. Falando da estrutura mesmo escrita, né, da notícia de jornal, a gente sempre vai ter um título, que é um título que deve chamar a atenção do leitor, tem que fazer com que ele julgue aquela notícia importante para ele ler. A gente chama esse título de manchete. E depois costuma ter abaixo do título um subtítulo com um resumo bem breve do que traz aquela notícia. O texto da notícia deve explicar, deve responder algumas questões básicas, como o que, quem, quando, como, onde e por quê. Então eu preciso contar o que aconteceu, com quem que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e por que aquilo aconteceu. Então eu tenho que ter um texto claro, objetivo, com uma linguagem acessível e que responda essas perguntas para informar o meu leitor ou meu telespectador da forma mais completa possível. A linguagem da notícia de jornal, né, a gente já falou que ela tem que ser clara e objetiva, mas ela ao mesmo tempo deve obedecer ao português escrito culto, da norma padrão. Então eu não posso, né, escrever como eu falo, usando gírias e tal. Então tem que ter uma certa... seguir ainda as normas gramaticais. Apesar de ser um tipo de texto que deve ser muito popular, porque a intenção dele é informar o máximo de pessoas possíveis. E a estrutura sintática desse texto, né, ela tem que ser muito simples. Sujeito, predicado. Fulano fez isso, ciclano comprou aquilo. Então, sempre com frases muito diretas. Nada de ficar, como a gente costuma dizer, fazendo rodeios para dizer alguma coisa. Como eu disse, não tem como falar de jornal sem falar de fake news hoje, que é um dos nossos grandes problemas. Na pandemia tem se tornado um problema maior ainda, porque dependendo do nível e da informação daquela notícia falsa, ela pode levar as pessoas a comportamentos totalmente errados e facilitar o contágio da doença. Então, ao mesmo tempo que a internet trouxe muito mais acesso à informação, ela também permite que as notícias se espalhem com uma rapidez muito maior. A gente hoje tem agências de checagem, que a gente chama, só para confirmar notícias que a gente julga que sejam notícias falsas e tentar levar a informação correta para as pessoas. O problema é que quando uma notícia falsa vem, ela causa um estrago muito grande, mesmo que a gente consiga reverter. Muitas pessoas já vão ter acreditado naquilo, espalhado e ou feito um comportamento errado. Então, para evitar cair nessas fake news, compartilhar, há algumas premissas que a gente tem que seguir. Checar sempre a fonte e a data das notícias, porque às vezes as pessoas pegam notícia antiga como se fosse atual, isso também é fake news, tá? Leia a notícia toda, não lê só o título, já achar, achei um negócio aqui muito bom, vou compartilhar, lê tudo.
pesquisar se tem mais reportagens sobre aquilo, né? Que se é um negócio muito bom, vai ter mais gente falando, ou se é um negócio muito absurdo, vai ter mais gente falando, e não só aquele site ou só aquele canal. E o mais importante, compartilhar a notícia somente depois de ter certeza que ela é verdadeira. Ou a informação, que seja. É muito importante adotar esse comportamento para evitar espalhar notícias falsas. Agora a gente vai para os textos que a gente vai trabalhar. Tá? São 2 notícias de jornal. Como eu disse, a gente vai trabalhar alguns textos que vão circular ao redor do mesmo assunto. E o assunto que a gente vai tratar são as mortes provocadas em operações policiais, que ocorrem em operações policiais. Eu trouxe 2 casos, não vou ler a notícia aqui, vocês podem clicar aqui que vai estar o link, eu também vou deixar ele na postagem. O primeiro caso aconteceu em 2019, eu acho que todo mundo, né, deve bater o olho na Agatha e deve lembrar, porque teve bastante repercussão. Foi o caso da menina que foi atingida por uma bala. A gente chama de bala perdida, mas essas balas costumam encontrar corpos com características semelhantes, né? Então não sei se elas são tão perdidas assim. Isso aqui eu estou emitindo uma opinião, não está na notícia. Então a Agatha foi atingida, ela tinha 8 anos e numa sexta-feira, ela estava voltando, a mãe estava junto com a mãe voltando do trabalho. Então a mãe dela tinha passado a pegar ela, né, se eu não me engano, na escolinha, na casa de alguém. As 2 estavam voltando para casa e estavam numa Kombi, que faz o transporte. E ela foi atingida e acabou falecendo. Depois se apurou, a notícia está toda completa ali, mas a ideia é que vocês leiam e respondam as perguntas depois. Que a bala, né, foi disparada por um policial que alegava ter precisado atirar porque tinha passado bandidos e tal. Algumas testemunhas dizem que não houve troca de tiros, ou seja, então aquela bala foi desferida a esmo, sem necessidade. O próximo caso, também muito parecido, mas já ocorrido em 2020, que é o do João Pedro, que tinha 14 anos. Daí sim houve uma operação policial. Os policiais invadiram a casa em que ele estava, com primos, se eu não me engano, em São Gonçalo, que é uma cidade, né, do Rio de Janeiro. E ele foi atingido e também veio a falecer nesse confronto aí. Ali sim já havia uma operação policial ali. E justamente ele estava em casa, e a gente já estava na época da pandemia, ele estava em casa fazendo o isolamento social, cumprindo o que havia sido solicitado. Então, a Agatha estava voltando do trabalho com a mãe, mas João estava dentro de casa, e eu não consigo nem imaginar o que é, né, você sair para trabalhar, deixar seu filho em casa, e quando volta ele não está mais lá. Então eu trouxe essas 2 notícias, que vocês devem acessar aqui, o link também vai estar na postagem, para vocês lerem e responderem as perguntas. Pensando na estrutura da notícia de jornal, neste momento a gente vai mesmo se ater aos fatos, né, ao que aconteceu com essas 2 crianças, né, porque o João, embora já tenha 14 anos, ainda é muito jovem também. A gente colocaria esse adolescente e a menina, a Agatha, que era uma criança. Então a gente vai se ater aos fatos nesse momento, a linguagem da notícia de jornal, ao que aconteceu mesmo, sem emitir juízo de valor, porque isso vai vir nos próximos textos que a gente vai demandar, então, essa análise, essa interpretação, uma questão mais de opinião. Então, como eu coloquei, vocês têm umas perguntas para responder sobre essa aula, sobre o que é a notícia de jornal e essas 2 notícias. Qualquer dúvida, vocês podem enviar comentários particulares ali na própria atividade ou me perguntar por e-mail. E é isso. Obrigada, gente, e até a próxima.